Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveiler e hoje nós vamos falar sobre impulso. Vamos lá comigo. Nesse vídeo nós vamos compreender o conceito de impulso como produto da força e do instante de tempo em que ela é aplicada. E também vamos calcular o impulso através da força e do tempo de execução. Ok? Vamos lá. Para a gente poder entender um pouquinho melhor, nós precisamos relembrar algumas outras coisas aqui. Primeira coisa com relação à quantidade de movimento. A quantidade de movimento é uma propriedade de corpos com massa que apresentam movimento. Ela é definida como um produto, ou seja, uma multiplicação numa grandeza escalar massa com uma grandeza vetorial, que é a velocidade. Ou seja, quantidade de movimento ela é igual a massa vezes a velocidade de um corpo. Uma coisa interessante é que como a velocidade ela é uma grandeza vetorial, a quantidade de movimento está na mesma direção e no mesmo sentido dessa velocidade, certo? Então, por isso que a gente representa a maneira correta de se apresentar é de que o vetor quantidade de movimento é igual a massa vezes o vetor velocidade, ok? Beleza? Mas e aí, né? Caso você tenha vários corpos, como é que funciona? É muito simples, meus queridos. O que vocês irão fazer? Fazer uma soma vetorial. Então, imagina o seguinte, você tem aqui três corpos, vamos supor, né? E nesses três corpos, eles têm uma massa 1, uma massa 2 e uma massa 3. E cada corpo desse tem uma certa velocidade, V1, V2 e V3. A quantidade de movimento de todo o sistema, de todo o conjunto, certo? Ele é a soma vetorial, certo? Da quantidade de movimento do primeiro corpo, mais a quantidade de movimento do segundo corpo e do terceiro corpo e assim sucessivamente, certo? Então a gente pode dizer que a quantidade de movimento ele é representado da seguinte forma: o vetor quantidade de movimento resultante é igual a m vezes o vetor velocidade 1 vezes o m, que seria a massa 2, vezes a velocidade 2 e assim por diante. Certo? É uma soma vetorial, isso é uma coisa importante. Até aqui no GIF você pode ver bem certinho, né? Percebam que aqui você tem que a quantidade de movimento é representada pela letra P. É uma notação americanizada, certo? Então essa soma não é uma soma escalar, e sim uma soma vetorial, ou seja, depende aqui de algumas outras operações que iremos ver em momento oportuno. Ok? Bem, a unidade oficial de quantidade de movimento é o quilograma por metro por segundo. Beleza? Vamos lá, vamos falar sobre força. A força é uma ação capaz de alterar a velocidade de um corpo, certo? E essa alteração dessa velocidade, lembrando que é uma grandeza vetorial, pode ser o módulo e ou a direção ou e ou sentido. Essas preposições que eu estou usando, e ou, certo? Elas representam que se alterar duas ou as três ao mesmo tempo ou apenas uma dessas, eu necessito de uma força, ok? E essa força ela é capaz de, como eu disse, alterar a velocidade do objeto, como também de deformar este objeto, ok? Bem, mas vamos falar sobre impulso, vamos falar um pouquinho melhor sobre impulso aqui. Então, imagina essa situação, futebol feminino. Duas jogadoras, elas estão movimentando uma bola, certo? E essa bola, ela muda a sua quantidade de movimento. Ou seja, por exemplo, em um certo instante, essa bola, que tem uma certa massa, ela tinha uma velocidade V1, e no outro momento, a jogadora ou quem for ali, acaba passando essa bola para uma velocidade V2. Certo? Ou seja, se você for analisar fisicamente, isso representa que a bola, no primeiro momento, ela tinha uma quantidade de movimento Q1 e, no segundo momento, ela passou para uma quantidade de movimento Q2, certo? Beleza? Bem, nesse caso, houve uma variação na quantidade de movimento e, para isso, é preciso a atuação de um impulso I e de uma força F. Assim, o impulso e a quantidade de movimento são grandezas físicas que são relacionáveis. A gente vai falar um pouquinho sobre essa relação aí, certo? A unidade oficial de impulso é Newton por segundo. Por quê? Porque a força impulso é definido como a força vezes o intervalo de tempo. Ou seja, I, que é Newton por segundo, é igual à força que é medida em Newton e o tempo em segundos. Uma coisa interessante,
O impulso é sempre associado a intervalos de tempos muito curtos, porque está relacionado normalmente com choques, né? Por exemplo, uma troca de bola ali, né? E qualquer coisa que sofra colisão normalmente. Beleza? Bem, e se por acaso você tiver uma força variável? Como assim, professor, força variável? Não. É que aquela formulazinha que a gente viu anteriormente, ela é aplicada mais quando você tem uma força fixa. Na realidade, aqui a gente não aprende no ensino médio algumas operações matemáticas, algumas ferramentas matemáticas que possam trabalhar de uma forma mais completa as situações do dia a dia. Mas é importante a gente salientar de que a força, ela não é constante durante um choque, por exemplo, ou durante uma certa situação. Normalmente é muito difícil. Normalmente ela acaba aumentando ou reduzindo conforme a situação. Veja uma força muscular. Você lá está puxando alguma coisa, está segurando ali, você começa a perceber que com um certo tempo você começa a perder essa força, né? Claro, devido a um efeito fisiológico do nosso corpo, mas é normal, né, que essa força sofra uma variação. E para a gente poder determinar essa força, a melhor forma é através de uma propriedade gráfica. Ou seja, se eu fizer um gráfico força por o tempo e monitorar o comportamento dessa força ao longo do tempo, através da área expandida aqui, representado pelo A, por exemplo aqui, entre os intervalos de tempo estudados, você pode determinar esse impulso. Ou seja, a gente pode calcular o impulso através da formulazinha, certo? I igual F vezes ΔT, que é quando é uma força constante, ou, de uma maneira mais eficaz, você pode calcular de uma força variável, mais real com a nossa situação do dia a dia, através de um gráfico. Então você vai perceber que aqui em física a gente utiliza muito isso, porque o gráfico é uma melhor ferramenta que a gente tem para poder apresentar informações densas em pouco espaço. Ok? Bem, então, para isso, eu vou fazer com vocês um quiz. Ele diz o seguinte: analisando as afirmativas a seguir, assinale a verdadeira. Item A. O impulso é uma grandeza escalar, que aumenta a velocidade do corpo. B. O impulso é capaz de alterar a velocidade de um corpo. Ou C. Não é possível calcular o impulso quando a força é variável. Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta para responder. E aí, meus queridos, conseguiram ver a questão? Qual alternativa que está correta aqui? Bem, se você assinalou a B, querido, show de bola, parabéns aí. Se você não acertou, vamos rever o porquê disso. Por que a alternativa B está correta? Querido, a gente lembra que a quantidade de movimento é produto da massa pela velocidade. Eu sei que a quantidade, que a força é uma grandeza que é capaz de mudar essa velocidade. E eu sei que o impulso é o produto da força média pelo intervalo de tempo. Ou seja, como você tem essas três combinações aqui, fazendo uma relação entre elas, a gente pode concluir que o impulso também pode ser entendido como a mudança da quantidade de movimento de um corpito. Ou seja, se eu estou mudando a quantidade de movimento, o que eu estou alterando? Sua velocidade. Lembre-se que a quantidade de movimento é dada pela massa com a velocidade. Então, normalmente, no dia a dia, é difícil a gente alterar a massa em movimento. Exceto, por exemplo, no lançamento de um foguete, em que a massa ela vai sendo reduzindo conforme o intervalo de tempo. É uma situação diferente, um pouquinho mais complexa. Mas, no nosso dia a dia, normalmente, o que muda é a velocidade, né? Um veículo, aquela coisa toda, certo? Então, por isso que quando você muda a velocidade, consequentemente você altera essa quantidade de movimento. Ok? Vamos lá então. Para vocês poderem ver como é que está a situação de vocês, eu quero que vocês façam esse exercício aqui, que diz o seguinte:
Uma força constante de 10 N é aplicada sobre o objeto, como mostra o gráfico a seguir. Determina através do gráfico o impulso dessa força sobre o objeto. Veja que ele está pedindo para vocês calcularem o impulso através do gráfico. Então lembre da propriedade que a gente falou sobre os gráficos e daqui a pouco eu respondo essa questão com vocês. Até mais! E aí, meus queridos, conseguiram resolver? Utilizando a propriedade de gráficos aqui que a gente conversou, qual o impulso dessa força? Cara, vamos lá. Se você for analisar esse gráfico bonito que você tem aqui, tu percebe que você tem os eixos, certo? Então você tem o eixo T, que aqui você percebe que o eixo T está medido em o tempo, e ele tem 5 segundos, vai de 0 até 5. Tu percebe que aqui no eixo do Y é a força, medida em Newton. E você percebe que essa linha vermelha aqui que está sendo mostrada é o gráfico, ou seja, ela é uma reta, se você for analisar, que está cortando o eixo do F. E nesse ponto é o 10. Certo? Então, se você for analisar esse gráfico que a gente tem aqui, nós vamos utilizar a seguinte relação. Nós vamos determinar a sua área. Então, por que isso? Por causa que a área do gráfico, certo? Do gráfico força pelo intervalo de tempo é numericamente igual ao impulso da força, certo? Então, essa propriedade que nós vamos utilizar. Nós aqui não temos a força variável, né? Porque a força é 10, mas o exercício pediu para vocês utilizarem essa ferramenta, certo? E através disso nós vamos determinar esse impulso aí, ok? Então, essa figura, se você for observar, que figura geométrica é essa? Pô, isso vai ter que lembrar dos seus professores de matemática. Lá, muitas vezes, no ensino fundamental, certo? As áreas mais comuns, quais são elas? Você tem a área do retângulo, a área do triângulo, a área do trapézio, você tem a área do círculo, e entre outras mais. E se nenhuma dessas figuras for encaixar dentro do teu gráfico, o que você faz? Divide em partes. Certo? Então você pode dividir lá conforme o seu entendimento e dessa divisão você pode calcular as pequenas áreas envolvidas e com isso determinar a área e consequentemente o impulso, certo? Mas se você for analisar, esse impulso aqui é de uma figura de um retângulo, certo? Uma coisa importante, às vezes meus alunos têm um probleminha sério com isso. Que figura que a gente pega? Cara, é sempre da curva para baixo. Ou seja, da curva que representa aqui o gráfico, a gente chama isso de curva, para baixo, ou seja, em direção ao eixo X, ou, no caso, o eixo do tempo,
certo? Então você vai pegar sempre a figura para baixo. Às vezes as pessoas confundem com os tracejados que tem aqui nos gráficos, mas esse tracejado é apenas para facilitar a leitura. Mas você sempre pega a área da curva para baixo, ou seja, em direção ao eixo X, que nesse nosso caso é representado pelo T. Ok? Bem, então se você for fazer isso, a área é igual a base vezes a altura, ou seja, estou trabalhando com a área do retângulo. Vejo muito aluno confundir e achar que base vezes altura resolve tudo. Não é. Isso aqui eu só utilizo porque é a área do retângulo e é base vezes altura. Se você for analisar, a base, essa parte do eixo do T aqui, ele vai de 0 até 5. Ou seja, você vai pegar o tamanho desse cara, certo? Você vai pegar o tamanhinho dele, ou seja, de 0 a 5, vai ser 5. Da mesma forma como a altura, ele vai do 0 até o 10, ou seja, 0 a 10 representa a altura desse cara. Eu vou fazer a divisão, a subtração entre eles, melhor dizendo, certo? Fazendo isso, você vai ter que a área vai ser 5 vezes 10, ou seja, o famoso 50, certo? Então eu posso dizer que essa área representa o impulso, ou seja, que o impulso vale 50 Newton por segundo. Beleza? Conseguiram entender a jogada? Vamos ver se vocês conseguiram mesmo. Queridos, agora nós temos um outro exercício. O exercício número 2 é o seguinte. Para empurrar um móvel, uma pessoa realiza uma força variável que após um tempo se torna constante, como indicado no gráfico a seguir. Nessa situação, determine o impulso da força sobre o móvel entre 0 e 4 segundos. Veja que doido esse gráfico aqui, né? Você percebe que você tem um gráfico força pelo tempo, então quer dizer que eu posso calcular um impulso, só que ele não tem um desenho diferente. Você pode perceber que ele é dividido em partes, ó, vejam. No primeiro momento, ou seja, de 0 até 2 segundos, a força começa lá no 0 e vai até 8 newtons no instante 2 segundos, de uma forma crescente. Depois desses 2 segundos, a força se torna constante, ou seja, constante em 8 newtons, de 2 até 4 segundos. Com essas informações desse gráfico, calcule o impulso. Daqui a pouco a gente volta para discutir essa questão. E aí, meus queridos, conseguiram resolver essa questão? Conseguiram calcular a área desse gráfico? Ó, já deu uma barbada para vocês, cara. Se vocês forem perceber, eu deixei até já pintadinho a área que tem que ser calculada. Certo? Aí, bem, tem algumas maneiras de se resolver isso aqui. Eu sei, né, como a gente conversou, e vocês já estão careca de saber, inclusive, que a área do gráfico ele é numericamente igual ao impulso associado. Certo? Então, tá bem tranquilinho aí. Com isso, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou utilizar aqui a área do trapézio.
O professor fala assim, pá, professor, eu vou lembrar de trapézio. Pois é. É uma forma mais rápida de calcular isso. Mas eu também posso dividir essa figura em um retângulo, certo? Que seria de 2 até 4 segundos, onde que a base dele seria de 2 para 4 e a altura de 0 a 8. E a primeira parte nós podemos dividir como um triângulo. Triângulo de base de 0 a 2 e de altura de 0 a 8. Certo? Poderia ser feito dessa forma. O resultado vai ser exatamente o mesmo. Mas eu vou trabalhar o trapézio aqui. Por quê? Porque o trapézio é uma figura bastante utilizada aqui nos exercícios de física. Então, assim, é uma informaçãozinha que vale a pena a gente guardar e vale a pena aprender a utilizá-lo, certo? Então, perceba que a área do trapézio, lá derivada da matemática, ele é igual, entre parênteses, base maior mais base menor, o famoso Bzão mais Bzinho. Esse está entre parênteses, vezes altura sobre 2. Ou seja, a área do trapézio é igual, abre parênteses, Bzão mais Bzinho, fecha parênteses, vezes altura, tudo isso dividido sobre 2. Certo? Agora vem a pergunta, quem é Bzão, quem é Bzinho? Ou seja, quem é a base maior e quem é a base menor? Vamos lá. Querido, é só você lembrar o seguinte, as bases do trapézio, elas são paralelas. Certo? Elas são formadas por retas paralelas. A altura, ela está sempre na frente da inclinação do trapézio. Certo? Então é um macetezinho que eu gosto, né? Eu, professor Gustavo, gosto de utilizar, poder lembrar a posição do trapézio, porque às vezes a figura está sentada, está em uma outra perspectiva, certo? Mas é assim que a gente faz. Não pode errar a posição, não pode misturar base com altura aqui, só isso que é o segredo. Então você vai fazer o quê? O Bzão é a parte maior, né? Porque é Bzão. Então, ficaria de 0 até 4, ou seja, isso me dá um tamanho de 4. E aqui você tem o Bzinho, que vai de 2 a 4, ou seja, o tamanho dessa face vale 2. E com isso você tem a famosa altura também. A altura, ela vai de 0 até 8 newtons, certo? Aqui envolvida com a escala de newtons, ou seja, a altura é 8. Pode perceber que aqui eu não estou falando nada em unidades, certo? Percebo isso, eu estou utilizando o 2, o 4, o 8 sem as respectivas unidades, porque nós estamos utilizando uma artimanha matemática, dizer que a área desse cara ele é numericamente igual ao impulso. Aplicando esses valores, você vai ter o seguinte, área é igual, abre parênteses, 4 mais 2, fecha parênteses, vezes 8 sobre 2, ou seja, o Bzão vale 4, o Bzinho vale 2, certo? E a altura vale 8. Substituir tudo isso ali. E como a gente já aprendeu lá, né, com o pessoal lá da matemática, o que a gente faz primeiro? Faz o parêntese, cara. Faz o parêntese lá, chega lá e faça o tal do parêntese. Então, primeira coisa, você vai lá somar, certo? 4 mais 2, 6, certo? Aí depois você aprendeu o que lá com a tia lá, terceira série? Isso mesmo, cara, multiplica o bagulho. Então, você vai fazer o seguinte, 6 vezes 8, 48. E depois divide por 2, tudo isso vai dar o famoso 24, certo? Então, quer dizer que a área envolvida aqui vale 24. Então, eu posso dizer que o impulso associado a isso é 24 newton por segundo. Beleza? Entenderam? Estão com dúvida? Refaça o exercício, meus queridos. Você tem que refazer. Física a gente refaça. Desenhe isso aqui de maneira bem boa, bem tranquila. Nem que você resolva esse exercício, mas ele é bala para você poder pegar uma noção de geometria, de espaço, aquela coisa toda. Beleza? Então, nesse vídeo vimos que o impulso é uma grandeza vetorial, que produz a variação da velocidade, que está relacionado com a força aplicada e correspondente ao intervalo de tempo de aplicação da mesma, ou seja, impulso é igual força vezes intervalo de tempo, e que no sistema internacional de medida é newton por segundo, ou também como quilograma por metro por segundo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Refaça o exercício e até mais!